caso de hoje pode até parecer simples no primeiro momento. Uma freira, uma cidade pequena e 3 adolescentes problemáticas. Mas nada aqui é o que parece. Às vezes, o perigo não vem mascarado. Às vezes, ele vem com um rosto conhecido. Em uma noite fria de junho, uma única ligação foi o suficiente para transformar um pedido de ajuda em uma armadilha mortal. Hoje nós vamos voltar para Chiavenna, no norte da Itália, e reconstruir os passos da freira que saiu para ajudar alguém e nunca mais voltou. O tempo não apaga tudo. Eu sou a Dayana Menezes e vem comigo, vamos começar. Laura Mainetti veio ao mundo com o nome de Teresina Elsa Mainetti em 20 de agosto de 1939. Em Colico, na região da Lombardia, no norte da Itália. A história dela já começa marcada por uma ferida profunda. Sua mãe morreu quando ela era apenas um bebezinho. Teresina não conheceu sua mãe. Ela foi criada pelo pai e pelos 2 irmãos mais velhos. Numa casa simples, sustentada com muito trabalho e pela ajuda de uma vizinha que acabou ali se tornando uma espécie de segunda mãe. Mesmo com a perda da mãe tão cedo, todos descrevem Teresina como uma menina luminosa, alegre, sensível e com uma empatia rara. Ela ajudava em casa, cuidava dos irmãos e tinha uma preocupação constante com quem estava sozinho ou sofrendo. Segundo relatos da família, ela era aquela pessoa que tinha bondade que não se aprende, aquela bondade que nasce com a pessoa. Mas foi na adolescência que a vida dela mudou para sempre. Depois de uma confissão, o sacerdote lhe disse uma frase que ficou martelando na cabeça dela por dias. Ele disse: "Você deve fazer algo belo pelos outros." E aquilo virou uma espécie de chamado para Teresina. Aos 18 anos, ela tomou a decisão definitiva. Ela entrou para a Congregação das Filhas da Cruz e recebeu o nome religioso de Irmã Maria Laura. Ela fez os votos dela em 1959 e passou a trabalhar diretamente com os jovens, primeiro como professora, educadora, conselheira. Ela serviu em Vasto, Roma, Parma, até chegar à pequena cidade de Chiavenna, onde se tornaria a superiora da comunidade. E foi ali que quem convivia com ela sempre repetia o mesmo retrato. Ela acolhia todo mundo, jovens em crises, meninas com problemas graves na família, adolescentes que ninguém queria ouvir. Ela sempre sentava, escutava, aconselhava, amparava de alguma forma. Seu diário pessoal, ela escreveu que queria ser um sinal de ternura e que sua missão era viver o amor de Cristo de forma concreta, especialmente com os jovens mais vulneráveis. Entre os jovens que ela acompanhava, estava 3 adolescentes entre 16 e 17 anos. Nos autos do processo, elas aparecem apenas pelas iniciais A, M e V, porque na época elas eram menores. Somente em reportagens posteriores, anos depois, a imprensa divulgou seus nomes completos. Milena de Giambattista, Andrea Gianasso e Verônica Pietrobelli. Diversas fontes também apontam que após cumprirem as medidas socioeducativas, elas tiveram suas identidades alteradas. Os relatórios psiquiátricos anexados aos autos, cada uma recebeu uma descrição. Temos a dominante, era articulada, manipuladora, considerada a mente do plano. Temos a instável, impulsiva, agressiva emocionalmente e descontrolada. E por fim, a sugestionável, que era insegura, facilmente influenciada, especialmente pela líder. 2 das adolescentes já conheciam a Irmã Maria Laura desde o catecismo, quando ainda eram crianças na paróquia. Elas não eram desconhecidas para ela. Havia convivência, familiaridade, era um rosto conhecido. E a Irmã Maria Laura não era apenas uma professora de religião, ela era alguém que escutava e escutava de verdade. Ela sentava, orientava, tentava ajudar como podia. Como eu disse, era muito conhecida por isso, por acolher qualquer jovem que batesse a porta sem julgamentos, sem pressa e sem negar ajuda. As meninas sabiam disso, sabiam que se alguém pedisse socorro, mesmo tarde da noite, num lugar afastado, a Irmã Maria Laura não diria não.
E essa bondade sem proteção a deixou vulnerável naquela noite. No dia 6 de junho de 2000, por volta das 22h20 da noite, o telefone do convento toca. Quem liga é a dominante, de um telefone público, algo que depois ajudaria a polícia a reconstruir o caminho delas. Ela fingiu choro, disse que estava grávida, disse que estava desesperada, que seria expulsa de casa e que não sabia o que fazer. E aí foi quando ela pediu para encontrar a freira no Parque Pedreta, na área conhecida como Marmite del Gigante, um local afastado, escuro, quase sem movimento. E a irmã Maria Laura imediatamente vestiu o casaco e avisou: "Uma menina precisa de mim." E saiu. Antes de atraírem a freira, as 3 adolescentes passaram algumas horas bebendo juntas e vagando pela região segundo a reconstrução policial. Alguns jornais da época noticiaram que elas teriam cogitado atacar um padre antes, mas essa informação não aparece nos autos oficiais e não foi confirmado pela justiça. As adolescentes não chegaram juntas ao parque. 2 chegaram primeiro e a terceira apareceu depois para não chamar atenção. A dominante manteve ali o teatro da gravidez, a instável carregou a faca e a sugestionável vigiou e seguiu as ordens para provar lealdade ao grupo. Quando a freira, a irmã Maria Laura, chegou, elas começaram a cercá-la bem devagarinho, fingindo desespero, e em seguida a atacaram. Elas começaram a atacar com pedras e depois veio a faca. Durante o planejamento, confirmado nos autos, elas haviam combinado 18 facadas, 6 para cada uma. A imprensa italiana associou este número ao número 666, já que seria 6 facadas para cada uma. Mas no meio da confusão ali, elas perderam a conta e a irmã Maria Laura recebeu 19 facadas. Enquanto a irmã Maria Laura recebia aquelas facadas, mesmo caída, sangrando muito e sendo atacada por meninas que ela ajudava, ela em nenhum momento xingou, ela não implorou, ela não amaldiçoou. Ela simplesmente começou a rezar e repetia: "Jesus, perdoa elas, elas não sabem o que fazem." Essas foram as últimas palavras da vida dela. No julgamento, cada uma assumiu um papel condizente com o que já mostravam na vida. A estável desabou em choro e teve ataques de raiva durante o depoimento. A dominante tentou manter o controle ali, mas acabou confessando detalhes e recebeu a pena mais dura. A sugestionável foi a primeira a admitir a culpa e colaborou com a investigação. Todas foram encaminhadas para instituições para menores com acompanhamento psicológico e educacional obrigatório. Após cumprirem as medidas, elas tiveram as identidades protegidas, tiveram novas identidades e novas vidas. Em 2006, a Milena de Giambattista demonstrou arrependimento. Segundo o padre Antonio Mazzi, fundador da comunidade Êxodos, ela passou anos no local buscando reconstruir sua vida. Em 2020, ela escreveu uma carta à comunidade religiosa de Maria Laura, publicada no National Catholic Register, e disse: "Enquanto a matávamos, ela nos perdoou. Só posso ter dela uma memória de amor." E acrescentou: "Maria Laura me permitiu acreditar em algo que não é nem Deus nem Satanás, mas uma mulher que venceu o mal." As outras 2 adolescentes também cumpriram medidas socioeducativas, mas não há registros públicos sobre suas vidas e, como eu já disse, elas mudaram de identidade e começaram uma nova vida. Em 2021, o Vaticano reconheceu o martírio da irmã Maria Laura. Martírio é quando alguém morre por viver aquilo que acredita sem negar a sua própria fé. Ela viveu até o último segundo perdoando quem estava tirando a sua vida. Durante a cerimônia, um detalhe chamou muita atenção. Foi exposta uma pedra exatamente do local onde ela foi assassinada. E pasme, a pedra ainda manchada de sangue. Essa pedra se tornou um símbolo físico e profundamente emocional do sacrifício da irmã Maria Laura. Esse caso me chocou demais quando eu li ele pela primeira vez, porque num mundo onde tudo é tão rápido, onde a gente reage tão rápido, a irmã Maria Laura teve a reação de simplesmente perdoar. E você?
conseguiria fazer o mesmo que ela fez se estivesse nessa mesma situação? Você conseguiria rezar por alguém que estava tentando te matar? Me conta aqui nos comentários. E assim nós chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, dá o seu like. Lembre-se, o tempo não apaga tudo. E se você quer continuar vendo mais casos como este, não deixe de me seguir e até o próximo vídeo.